capítulo 4. Livro de Jonas, capítulo 4. Fica depois de Obadias e antes do livro de Miqueias, no Velho Testamento. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Rei da glória, Rei da paz. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu santo e bom Espírito. Jonas, capítulo 4, onde o título da palavra diz assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui, amados irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor. Amados irmãos, está aqui a palavra que o Senhor nos manda hoje, uma palavra linda, uma palavra maravilhosa, que mostra um pouquinho a respeito da misericórdia e da compaixão de Deus, e de que muitos, amados irmãos, até no antigo desta obra, muitos diziam assim, que o Senhor não muda, que o Senhor, ele não volta atrás. O fato de o Senhor não mudar, ele não muda, sendo o mesmo sempre. Mas tem uma coisa que toca o sentimento de Deus, que faz com que ele volte atrás no pensamento que ele ia fazer.
Quando alguém se arrepende e que demonstra diante de Deus a humildade, o Senhor se compadece do tal e faz obra, faz milagre, perdoa, purifica, prepara, cria, zela, cuida. Irmãos, esse nosso Deus, ele é sublime e maravilhoso. Ele é bondoso. E essa palavra, ela tem um fundamento tão maravilhoso que ela nos mostra, amados irmãos, o sentimento de um homem, o pensamento de um homem, e o que um homem é capaz de fazer para correr, para fugir do intento de Deus. Jonas, ele foi designado por uma missão na terra. E essa missão que Jonas foi designado, amados irmãos, era pregar o arrependimento lá para o povo de Nínive, que estava, amados irmãos, desagradando a Deus. Mas Deus usou dos seus profetas, como todos os profetas foram usados por Deus, para que pudessem levar uma palavra vinda do céu para o povo, muitas das vezes de arrependimento, muitas das vezes de profecia, de algo que haveria de acontecer. E Jonas, amados irmãos, quando recebeu a ordem do céu, ele quis mudar a rota. Ele correu. E nessa passagem aqui da palavra, que já é um pouco mais à frente, ele fala o motivo a qual fez com que ele corresse da vontade de Deus. Deus mandou ele para Nínive, ele pegou uma embarcação e foi-se embora para Tarsis. Por quê? Porque ele sabia que Deus era imenso em misericórdia, tinha compaixão. E quando se tem compaixão, quando se tem misericórdia, amados irmãos, tudo pode ser revogado. Ainda mais por um Deus vivo, Rei da glória, amados irmãos, que é dono de todas as coisas, que conhece todas as coisas e consegue sondar o que está dentro do coração do homem. Deus deu a ordem para que ele fosse para Nínive. A missão dele era pregar lá em Nínive. Mas Jona demonstrou um egoísmo tão grande que ele achou que seria mais danoso o Senhor contrariar a palavra que sairia da boca dele do que, amados irmãos, a própria destruição da cidade. No intento dele, ele pensou assim: se a minha palavra cai por terra, se eu falar que Deus vai destruir a cidade e Deus não destruir, a minha palavra cai em descrédito. Mas bem-aventurado o homem e a mulher de Deus que serve a Deus pela vida ou pela morte. E se Deus der uma ordem hoje para você, você vai fazer. E se Deus der alguma coisa na tua boca para você falar hoje, para pregar, você tem que fazer, sabe por quê? Porque é a vontade de Deus. Não importa os obstáculos que se levantarão. Não importa o que falarão de ti. Não importa as pedras que serão jogadas contra ti. O importante mesmo para um servo e uma serva de Deus na terra é servir a Deus pela vida ou pela morte. Fazer a vontade de Deus conforme ela é. Jonas, amados irmãos, ele tomou outro rumo. Fugiu da presença de Deus. Amados irmãos, como se pudesse fugir da presença de Deus. Ele se saiu como que aquela fala do Senhor fosse esquecida e o Senhor tomasse um outro desígnio para ele. Mas ele pegou aquela embarcação e foi-se embora. E o Senhor permitiu, amados irmãos, que Jonas, por pedido dele mesmo, porque ele sabia que o Senhor tinha intentado contra ele, por quê? Porque ele tinha desviado o intento de Deus. Amados irmãos, se nós nascemos para ser provados na terra, nada vai mudar. Sabe por quê?
porque foi o Senhor que permitiu essa trajetória na nossa vida. E a provação, ela não mata o crente, pelo contrário, ela estrutura, cria base espiritual e torna o crente mais forte na presença de Deus. Se você entrou na salinha hoje aqui e as lutas se levantaram dentro da tua casa, no meio da tua parentela, lá no teu trabalho, no teu estudo, onde quer que seja, o Senhor manda te dizer por esta palavra: tudo é permissão minha, tudo é da minha vontade. Saiba que lá na frente tem uma grande obra. Mas a obra de Deus, amados irmãos, ela não consiste em elevar o ego do homem. Pelo contrário, diante de Deus, quanto mais o ego estiver lá embaixo, quanto mais o homem for humilde na presença de Deus, se curvar diante de Deus e clamar a misericórdia de Deus, independente da condição que ele esteja, quando ele dobra o joelho, está escrito na palavra de Deus que o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele entra numa guerra, ao invés dele ficar a postos com a arma em punho, ele dobra o seu joelho no chão, fecha os olhos. É assim que o crente vence a guerra. Se tem uma guerra, se tem alguma tribulação, se tem alguma coisa que está atrapalhando a tua vida, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida material, o Senhor manda te dizer por esta palavra: dobra o teu joelho e me clama, porque eu sou o teu socorro presente na hora da angústia. E tudo aquilo que te falta, te diz o Senhor por esta palavra, Cristo suprirá. Só faz a minha vontade. Só vai por onde eu te indiquei. Lembra-te que a humildade, ela vai na frente da honra. Seja humilde. Se o teu adversário te acusar, não precisa baixar a cabeça diante do teu adversário. Mas também não precisa retrucar. Também não precisa combater. Porque se Deus permitiu que ele fosse te afrontar, era porque Deus estava te provando, estava te testando, para ver se você verdadeiramente está preparado para a grande batalha que vem lá na frente. E se Deus te preparou, te colocou neste exército, te nomeou, é porque ele viu qualidade em ti. É porque ele viu que em ti tem condição para que possa batalhar pelo exército de Cristo na terra. Então fica firme nesta palavra. Guarda bem esta palavra dentro do teu coração. Que o egoísmo não possa invadir o teu coração. Pelo contrário, tira de lado o egoísmo e coloca a humildade. Não pense no eu. Pense sempre naquele que está do teu lado. Pense sempre naquele que está na necessidade. Pense naquele que está enfermo. Pense naquele que tá preso. E se porventura, se essas condições que foram citadas aqui for a tua condição hoje, se porventura você está se sentindo preso, oprimido, se porventura o adversário, muitas das vezes ele te cercou, o Senhor manda te dizer por esta palavra: fique em paz. Se está aí oculto aos teus olhos, o teu adversário ele pode ficar ao teu derredor. Mas ao teu redor estão os anjos da glória de Deus, eles te protegem. E te diz o Senhor por esta palavra: como eu tive misericórdia e compaixão daquele povo de Nínive, porque, amados irmãos, a humildade deles, a humilhação deles, a condição que eles se propuseram quando souberam que se eles não se arrependessem, eles iam ser destruídos. Foi a voz do profeta que lançou esta proposta. E eles, sabendo que verdadeiramente era Deus que estava falando com eles, eles se curvaram diante de Deus e se propuseram a se humilhar diante de Deus. Senhor, tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia de nós. O Senhor, amados irmãos, pela humildade, o Senhor dá um passo para trás. O mal que ele desejava, o mal que ele almejava fazer, amados irmãos, na destruição daquela cidade, o Senhor, através da humildade, fez com que o próprio Deus, ele desse um passo para trás e falasse assim, desta forma: eu tive compaixão. Sabe por quê? Porque se humilharam. Olha como é que eles estão.
Olha a condição que eles estão. Erraram, pecaram, mas olha hoje como é que eles estão. Eles entenderam que erraram e hoje estão sendo humildes, estão se curvando diante da minha presença. Porventura eu vou destruir aquele que está pedindo misericórdia? Porventura eu vou acabar com uma cidade com 120 mil pessoas e muitos animais só para agradar o ego do coração de um homem egoísta? Irmãos, bem-aventurado, hoje, aqui nesta salinha, o Senhor revelou esta palavra, amados irmãos. Na hora que a irmã Maria estava orando, o Senhor mostrou essa palavra, Jonas. O Senhor mostrava claramente o pé da boboreira. O Senhor trouxe essa palavra na hora da oração. Nós estávamos na comunhão perfeita com o céu, como nós estamos agora aqui. Irmãos, quando Jonas sentou lá e ficou esperando Deus destruir a cidade, olhando lá de cima, o Senhor permitiu que nascesse essa boboreira. E essa boboreira, amados irmãos, fez uma sombrinha sobre a cabeça de Jonas. Era porque Deus tinha uma palavra, um ensinamento para Jonas, para que Jonas pudesse entender o verdadeiro intento de Deus. Até nisso o Senhor é misericordioso. Ele permite que o sol queime a nossa cabeça, que a prova ela arda na nossa vida, para que nós possamos entender o intento e a vontade de Deus na terra. Se você está sofrendo hoje, é por amor de uma multidão, te diz o Senhor. Se você sofre hoje, é por amor de uma multidão que precisa ouvir o evangelho, que precisa, muitas das vezes, de uma palavra de conforto, de uma palavra de compaixão. Aqueles que foram esquecidos pelo mundo, aqueles que o mundo condenava, o Senhor veio com misericórdia. Aquilo que estava largado, as varas que estavam jogadas lá ao léu, o Senhor veio, pegou as varas e enxertou na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E vós sois as varas do Senhor, as varas que foram enxertadas nessa videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E hoje o Senhor está mandando esta seiva, que é esta palavra, que vai alimentar a tua alma, vai te fortificar, vai te estruturar cada vez mais. Te diz o Senhor por esta palavra: eu não te prometo luxo, eu não te prometo fama, eu não te prometo riqueza da terra, eu não te prometo casa nem carro, mas eu te prometo uma coisa, te diz o Senhor: se você for fiel à minha palavra, dar-te-ei a coroa da vida eterna no céu. Que é isso que importa na presença de Deus. Irmão, irmã, que a compaixão, o amor, o zelo e o arrependimento de algum mal que você haveria de fazer seja colocado sobre a tua cabeça. E se porventura a ira subiu do teu coração, da tua mente, caiu no teu coração, o Senhor manda te dizer por esta palavra: o Senhor está arrancando, como aquele vento, como aquele sol que rachou a cabeça de Jonas ali, de tão quente, que ele chegou a ficar desfalecido. Ele possa curar a ira que está dentro do teu coração, a angústia que está dentro do teu coração. Te diz o Senhor que seja enxertado dentro de ti a compaixão que Deus teve daquele povo, o sentimento de amor, o sentimento de zelo, de carinho, o sentimento cuidadoso que fez com que ele velasse por aquele povo, arrependidos de um mal que tinham feito. O coração de Deus, ele é bom, amados irmãos, e é assim que o Senhor quer que o nosso coração seja também. Que nós olhemos para o nosso irmão, para o nosso companheiro, como que fosse nós mesmos. Se ele tem uma necessidade e nós temos condição, e ainda que nós não tenhamos condição,
Porque, amados irmãos, dar o que sobra é fácil. Difícil é nós tirar um pouquinho daquilo que ia servir para nós pagar uma conta, para nós pagar algum mantimento, e falar assim, essa parte aqui Deus vai preparar para o servo de Deus, para suprir uma necessidade, para comprar uma cesta básica. O egoísmo tomou conta do coração de Jonas, porque ele começou a pensar nele próprio, primeiro da palavra dele, que seria caída por terra. Depois, amados irmãos, por uma simples aboboreira que o próprio Deus fez nascer e o próprio Deus mandou a praga para que matasse. Então, por isso, amados irmãos, nós não devemos, amados irmãos, murmurar contra o Senhor de forma nenhuma. Se hoje, se ontem, porventura, Deus te abençoou no material, Deus te encheu no material, e hoje, porventura, você já não tem aquela mesma condição de ontem, lembre-se da boboreira. A boboreira foi o Senhor que colocou lá na cabeça de Jonas, e foi o mesmo Senhor que mandou o bicho para que matasse ela, porque serviria como ensinamento, como uma trajetória, para que o Senhor pudesse abençoar Jonas, e Jonas foi mais abençoado ainda, porque o Senhor deu uma lição para ele ali, de que o ego do homem não vale nada diante de Deus, mas a humilhação do homem, sim, tem muita valia diante do nosso Deus. Amados irmãos, quando a boboreira secou, que o sol bateu na cabeça de Jonas, ele começou a murmurar diante de Deus, e Deus deu logo a resposta para ele, uma resposta que certamente, amados irmãos, colocou alguma coisa no coração de Jonas que nunca mais ele esqueceu. E hoje, por esta palavra aqui na salinha do amor, esta mesma palavra, ela vai entrar dentro do teu coração e você vai lembrar dela por muito tempo. O Senhor respondeu para Jonas e falou assim, ô Jonas, aliás, ele fez uma pergunta para Jonas. Jonas, tivesse compaixão da boboreira, que nem plantasse, que não fizesse nada, não tivesse esforço nenhum para fazer, tivesse compaixão da boboreira, por quê? Porque a boboreira estava fazendo algum agrado para ele. Irmãos, bem-aventurado é aquele que ama o seu próprio inimigo, aquele que te acusa, aquele que te olha torto. Verdadeiramente, amados irmãos, o amor verdadeiro é este, que nós amamos até aquele que nos acusa, aquele que nos olha torto, aquele que muitas das vezes nos persegue. Aí que está o verdadeiro amor. E o Senhor falou para ele, você vai ter misericórdia? Você vai ter compaixão da boboreira que tu não fizesse nada para que ela crescesse? E eu não posso ter misericórdia do povo de Nínive, que se arrependeu do pecado e se colocou diante de mim em humilhação? 120 mil homens e ainda os animais. Irmãos, vocês estão entendendo como que funciona essa graça maravilhosa? E como Deus ele é misericordioso em nos alcançar. Ele nos alcançou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos adornou. Tem aqueles que o Senhor, já quando nasce na graça, quando o Senhor dá a graça dele batizar, que é o novo nascimento, que o homem, depois de sepultado, torna-se uma nova criatura em novidade de vida. Amados irmãos, tem aqueles que eles já saem do batismo e o Senhor permite que esse vasinho aí já seja colocado logo no fogo. Aí vem as dificuldades, vem a opressão do adversário. Sabe por quê? É porque você é um vaso escolhido na presença de Deus. A opressão, o fogo, ele vai te firmar cada vez mais. E esse vaso, ele não vai rachar, sabe por quê?
porque a base estrutural dele não foi formada de qualquer forma. Foi uma mistura homogênea que juntou a fé, a comunhão com o céu e a humildade. E se porventura, naquele vaso que o Senhor escolheu, ainda falta um pouquinho de humildade, aí o Senhor começa a levar a situações que ele tenha que demonstrar humildade. Caso contrário, ele passa a ser reprovado na presença de Deus. Mas o Senhor manda te dizer por esta palavra aqui, na salinha do amor, viu, Jonas? Se porventura o teu cotidiano hoje, você ainda levanta a palavra para murmurar, o Senhor manda te dizer para que você lembre de uma coisa. Fui eu que te chamei nesta graça. E eu te chamei para vencer. E eu te chamei para uma guerra espiritual. E através de ti, muitos chegarão a mim, te diz o Senhor. Através de ti, através das palavras que sairão da tua boca, através do testemunho de fé que eu fiz na tua vida, simples palavra, o Senhor fará grandes obras e grandes milagres. Você crê nesta palavra? Você está pronto para passar pelas tempestades que este mar aí na frente está preparando? Você tem? Então te diz o Senhor por esta palavra: eu não vou me sair do teu barquinho jamais. Eu vou continuar contigo até o último dia da tua trajetória. Quando o inimigo se levantar, deixa ele se levantar. Quanto mais ele se levanta, quanto mais alto ele fica, mais rápida, mais a queda é maior. Então te diz o Senhor por esta palavra, que não haja egoísmo, que o Senhor hoje troca o egoísmo. Hoje o Senhor troca o egoísmo e coloca a humildade no lugar. Para que o Senhor possa completar esta grande obra. Você, homem de Deus e mulher de Deus, que estão nessa salinha hoje, o Senhor está estruturando vocês para um grande milagre na terra. Quantos que já estão te observando na terra e que olham para você e já vê um brilho diferente sobre a tua face? Deus sabe que este brilho, para ser, amados irmãos, explícito àqueles que estão andando pelas ruas, você teve que passar por uma grande provação. Mas eles não precisam saber disso. Se alguém tiver que pagar o preço para que o Senhor possa chamar e resgatar as almas que estão na porta do inferno, alguém vai ter que pagar o preço. E nós que pregamos, que falamos do Evangelho, que oramos a Deus por esse povo que está aí fora, se nós tiver que pagar um preço, que seja um preço, amados irmãos, ainda que caro, mas que seja valioso na presença de Deus, mas que seja na prudência, na obediência e na certeza. Eu estou sofrendo, a tribulação veio, a guerra veio, a prova veio, mas eu creio que é para um grande milagre que o Senhor tem para fazer na terra. Então, Jonas, o Senhor te dá um recado hoje por esta palavra. Fica firme na minha presença, eu sou contigo nesta jornada. Se o sol te queimar, se a provação te sufocar, se porventura, quando você estiver no meio do deserto, se olhar não vê nenhum companheiro, lembra-te, o Senhor está contigo, Ele não te desampara e não te deixa sozinho. Viu, Jonas? Viu, mulher de Deus? Permanece firme. Está difícil. Está se sentindo sozinho. Está se sentindo sozinha. O Senhor manda te dizer: eu estou do teu lado todo o tempo. Quanto mais desprezados nós somos pela terra, mais próximos do céu nós estamos. Quanto mais aflição nós passa na terra, mais o Senhor está pertinho de nós trabalhando. E quanto mais passa a prova o homem e a mulher de Deus na terra, maior é a estrutura e a base espiritual para grandes obras que o Senhor vai fazer na tua vida.
Aqui esta palavra, amados irmãos, que a tua compaixão não seja por uma simples aboboreira que está fazendo sombra sobre a tua cabeça, mas que a sua compaixão seja por aquele que te persegue, aquele que te aponta, aquele que te acusa, aquele que muitas das vezes, amados irmãos, quer impedir aquilo que o Senhor determinou na tua vida. Ora por ele, porque um dia tinha um homem que era perseguidor na terra, o nome dele era Saulo, e ele pegou carta lá com os principais da sinagoga para que ele pudesse perseguir o que eles chamavam de seita dos nazarenos. E quando ele estava no meio do caminho, já pronto para açoitar o povo que estava lá em Damasco servindo a Deus, o Senhor o encontrou no meio do caminho. Te diz o Senhor por esta palavra, pela tua oração e pela tua comunhão. Aqueles que te perseguem, aqueles que te acusam, o Senhor encontrará eles no meio do caminho. O Senhor manda te dizer, deixa comigo, deixa na minha mão. A tua causa, entrega aqui na minha mão. Não é a tua palavra que vai resolver, não é a tua ação que vai resolver, e nem é a tua mão que vai resolver, é a mão do Senhor que vai resolver a tua causa. E te diz o Senhor e te adianta desde já por esta palavra, a tua causa, ela é justa. E causa justa, o Senhor já assina antes do tempo. Tua causa já está assinada pelo Rei da Glória. Teu papel que estava embaixo, o Senhor vai colocar em cima por esta palavra. Você crê nisso? Vou virar o teu cativeiro na terra. O teu cativeiro na terra. Se o adversário te apontou e te pregou a maldição, assim como o povo de Nínive estava condenado à destruição, o Senhor converte a maldição em benção. Seja humilde e persevere na fé. E esta palavra terá o total cumprimento na tua vida. Homem de Deus, mulher de Deus da salinha do amor, receba o abraço desta palavra hoje e a certeza de que Deus está na tua vida. Não desista desta batalha, porque esta batalha foi o Senhor que te entregou, porque Ele confia que você é uma mulher e um homem de Deus na terra preparado para batalhar. Então, lança a semente, trabalha para o Senhor. No mais, o Senhor cuidará do que é teu. Cuidará da tua casa, cuidará do teu trabalho, cuidará de todas as coisas da tua vida, até da tua parentela. Está preocupado com o teu filho, está preocupado com a tua filha, o Senhor manda te dizer por esta palavra, não te preocupa não. Sabe por quê? Porque enquanto você cuida da minha obra, enquanto você faz a minha vontade, o Senhor se responsabiliza pelo que é teu também. Você crê nessa palavra? Então, abraça ela e guarda ela dentro do teu coração. E te põe a caminho, marcha, nada de murmurar e nada de baixar a cabeça. Continua firme e forte, porque quem te chamou nesta guerra foi o Rei dos Exércitos, foi o Príncipe da Paz, foi aquele, amados irmãos, que te escolheu a dedo dentre uma grande multidão, grande e abençoada multidão. É uma grande obra na terra. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória. Amém. Pensemos a Deus em oração.